Hoje eu estou acompanhada aqui da nossa médica funcional, a doutora Denise de Carvalho. Doutora, muito boa noite para você, tudo bem? Boa noite, Nívia, tudo ótimo. Muito feliz em estar aqui novamente para a gente fazer essa live com essa equipe maravilhosa. E eu tenho certeza, muitas meninas ansiosas para ver o que a gente vai falar. Sim, com certeza. Já estou dando uma olhadinha aqui nos nossos comentários e eu vi que vocês estão empolgadíssimas e empolgadíssimos para saber sobre o nosso tema de hoje, que é a suplementação vital para a vida da mulher moderna. Mas antes da gente começar e da gente se aprofundar nesse assunto, né, doutora, tão importante e tão atual, eu quero convidar todos vocês a clicar no link. Se você está assistindo pelo Facebook, clica no link que está aqui no primeiro comentário, tá certo? Então você clica, você cadastra o seu e-mail para você receber gratuitamente um e-book que a doutora Denise preparou pra gente, especial sobre hormônios. E se você está acompanhando, vamos dar um tchau aqui para quem está acompanhando pelo Instagram da doutora Denise de Carvalho, é só clicar no link da bio, tá certo? Doutora, vamos começar, que esse é um assunto que eu acho que você poderia falar por horas sobre ele, né? Nossa, sem dúvida nenhuma. Então vamos lá. Doutora, o que é, afinal de contas, essa tal dessa suplementação? É uma coisa nova? É uma coisa que surgiu agora? Ou isso vem acontecendo sempre? Ou está se popularizando? Conta um pouquinho pra gente situar todo mundo na mesma página. Na verdade, não, né? A suplementação é uma coisa antiga, né? A gente sabe, por exemplo, o Linus Pauling ganhou o prêmio Nobel falando da vitamina C, né? Então, assim, quando a gente fala em suplementação, a gente não fala só em cápsulas, né? A gente fala também em suplementação através da alimentação. Né? Muitas vezes, a gente tendo uma dieta saudável, bem equilibrada, dentro de um ambiente bem equilibrado, você já está se suplementando. Né? Uhum. A dificuldade hoje é você ter a forma ideal, né? Que seria pela alimentação, que seria o que o nosso corpo foi feito para assimilar. Mas por uma série de razões, a gente não consegue receber o que a gente deveria só através da alimentação. E eu acho até, Nívia, que a gente não pode deixar de comentar, até também porque eu sou gastro e atuo dentro do trato digestivo, que a maioria das pessoas tem uma dificuldade de conseguir digerir o seu alimento a contento, e justamente por isso ele pode até ter uma dieta muito equilibrada, mas esse alimento não chega no pequeno pedacinho nutriente para que ele consiga absorver a quantidade que deveria. Então, eu acho que um dos grandes problemas hoje que faz-se necessária a suplementação é um trato digestivo não funcional o suficiente para receber, através da alimentação, a quantidade ideal que precisaria para o nosso dia a dia. Certo, doutor. E como que eu sei, como que eu vou descobrir se eu preciso suplementar ou não? É só por meio de exames clínicos ou existem coisas que eu posso observar no meu comportamento, no meu dia a dia, nas minhas sensações, essa necessidade dessa suplementação? Como que eu vou saber que eu preciso suplementar a vitamina C, por exemplo, que você falou, a vitamina D, que é uma coisa que a gente fala muito aqui na Jolie desde sempre. Como que eu sei? Então, não é muito fácil no dia a dia, porque, veja bem, Nívia, a gente vive uma baixa quantidade de certos nutrientes há muito tempo. Então, a gente não consegue perceber a diferença. Então eu sei que eu tô ficando cansada, eu sei que eu não tô dormindo bem, eu sei que meu intestino não funciona adequadamente, mas eu acabo achando que isso é próprio da minha idade. Ou isso, é assim mesmo, eu tô ficando velha, nós mulheres, eu tô entrando na menopausa, isso tudo é da menopausa. Então a gente se conforma, né? Então fica difícil às vezes a pessoa perceber que ela está deficiente em alguma coisa e que ela precisa de algum nutriente. Mas tem detalhes que o médico que trabalha com um olhar funcional consegue perceber, às vezes, inclusive sem exames. Vai depender do que essa pessoa relata. Então a gente tem que estar muito atento ao que o nosso paciente fala e às sutilezas do dia a dia. Eu vou te dar alguns exemplos. Sim, por favor. Um grande sintoma de uma deficiência de magnésio, por exemplo, é a constipação.
Quantas de nós mulheres somos constipadas, homens e mulheres, né, com maior frequência na mulher, por questões até também culturais, né, questões da região perineal, da mobilidade do reto, mulheres que tiveram filhos e tal, que tem já uma frouxidão da musculatura perineal, também tem mais constipação. Mas o magnésio é muito importante para a motilidade do intestino. Então, ela sempre foi constipada, agora ela está mais um pouco. Então, ela fica colocando culpa, porque eu mudei minha alimentação, ou porque eu não tomei água suficiente, ou porque eu não faço exercício, que isso também são causas da constipação. Mas ela nunca pensa no magnésio, mesmo porque ela não tem esse conhecimento. E a maioria de nós médicos também não tem. Então, a gente acha que ninguém Vou te dar o exemplo, o magnésio eu acho muito importante. Primeiro que eu acho um dos nutrientes essenciais, e se você tiver, ele é um daqueles que a gente deveria escolher para suplementar. A gente falou, só te interromper só um instantinho, doutora, a gente falou, né, muito sobre o quarteto fantástico da suplementação, ou seja, são os 4 elementos que não podem faltar, né, na nossa vida. E o magnésio é um deles, né? Vamos guardar aqui os próximos para a gente falar no decorrer dessa transmissão. Porque a gente está conversando aqui à vontade, quando eu vejo eu já estou falando, né? Mas o magnésio, a gente sabe que a maioria da população não atinge a quantidade suficiente de magnésio no dia, que seria em torno de 600 miligramas. Vários estudos científicos já mostram que as pessoas, de modo geral, recebem em torno de 200, 250 miligramas de magnésio por dia. A gente tem mais de 20 gramas de magnésio no nosso corpo. Então, a princípio, 200 miligramas, 300 miligramas, se eu faltar hoje ou se faltar amanhã, fica difícil perceber. O problema é do ponto de vista crônico. E a maioria da população não consome alimentos ricos em magnésio o suficiente. Além disso, o próprio trato digestivo não está funcionando de acordo para conseguir absorver esse magnésio. O magnésio ele é absorvido de forma muito controlada por um sistema de bombas. Então, muitas pessoas têm deficiência de magnésio e não sabem. Aí, eu já vou colocar uma coisa que eu sei que muita gente tem de dúvida. Sim. Eu colhi um exame de sangue para saber como é que está meu magnésio. E meu magnésio está dentro do valor de referência. Sim, todos os nutrientes nos exames vem o valor de referência embaixo. A gente tem que se basear por eles, doutora? Não. Principalmente quando a gente fala de magnésio. Quem é meu paciente, quem é minha paciente, sabe que eu não peço magnésio. E por que a doutora Denise não pede? Porque eu uso a clínica, a história clínica, a nossa conversa e os outros exames. Por quê? Magnésio, por exemplo, é essencialmente intracelular. Então, ele está dentro da célula. A maior parte dele está dentro da célula. Quando eu peço no sangue, é o magnésio livre, né? Ou seja, mais ou menos, ele é muito estável. Certo. Eu controlo o meu pool de magnésio corporal pela urina. Então, se eu estou deficiente em magnésio, eu começo a diminuir a minha excreção urinária de magnésio. Então, eu começo a poupar magnésio. Sabe qual é um dos principais sintomas disso, o principal sinal disso? Cálculo renal. Eu comecei a poupar o meu magnésio, então a ausência de magnésio em equilíbrio com cálcio na urina vai causar a deposição do cálcio e fazer cálculo renal. Então eu não preciso nem saber, uma pessoa que tem cálculo renal, eu não preciso nem pedir um exame de magnésio. Além do que, como o magnésio ele é muito mais intracelular, eu controlo esse magnésio pela urina, né, para que eu não fique deficiente, então diminuindo a excreção renal de magnésio. Então o magnésio no sangue fica normal. Ele só vai baixar no sangue quando ele já está há muito tempo deficiente na célula. Então nem adianta pedir um magnésio no sangue. Então como é que eu vou saber? Pela história clínica. Então, paciente que tem cálculo renal de repetição, né? Pacientes que têm uma alimentação que a gente sabe que é deficiente em magnésio, pacientes com sinais cãibras, tá? Com frequência, isso é deficiência de magnésio. Mulheres constipadas, deficiência de magnésio. Mulheres que no pré-menstrual não se aguentam de vontade de comer chocolate.
Isso é intuição. O cacau, exatamente, o cacau é muito rico em magnésio. Mas é bem diferente, né? Um chocolate comum do que um chocolate rico em magnésio é aquele 70, 80%, Exatamente. né? Tem que escolher bem o chocolate, meninas. Exatamente, não vão acabar se empanturrando de chocolate atrás do magnésio, porque a gente pode ter uma balança em negativa, porque os benefícios não serão suplementados, não serão suplantados pelo fator negativo, né? Vem um chocolate rico em açúcar, leite, e aí a quantidade de magnésio... E outras coisinhas mais que tem nesses chocolates, Exatamente. né? Então, magnésio seria o primeiro suplemento que eu considero como essencial. E aí, como é que eu vou conseguir esse magnésio se pela alimentação eu tenho dificuldade? O ideal seria a gente suplementar. Magnésio também está na banana, por exemplo. Quem já participou do nosso programa sabe que o chá de banana, né, que é feito com a casca da banana, é muito rico em magnésio, porque tem muito magnésio na casca da banana. Então, seria uma das formas de eu suplementar magnésio. Muitas mulheres, principalmente na menopausa, têm muita dificuldade de dormir, né? Insônia. Isso também é um sinal de deficiência de magnésio. E o magnésio ajuda? Ajuda. O chá de banana ajuda? Exatamente. O chá, a gente faz o chá da banana com a casca da banana também. Então, o ideal seria a gente usar uma banana orgânica, né? Lava bonitinho, coloca ela para ferver com a água. Pode até colocar um pouco de canela ou um pouquinho de mel, não em grande quantidade, mas usar isso como uma forma de obter o magnésio. E pode comer a banana depois. Pode para comer. Aproveitar. Exatamente, né? E melhorar a qualidade do seu sono e também melhorar o seu pool de magnésio corporal. Já existe um trabalho que foi publicado recentemente que coloca a deficiência subclínica de magnésio, que isso quer dizer o quê? Eu faço o exame de sangue e não aparece a deficiência, porque ela só vai aparecer quando essa deficiência é tão intensa que acaba chegando no sangue. Mas essa deficiência começou há muito tempo antes na célula. Certo. A deficiência subclínica de magnésio é uma das grandes causas de morte e de doença hoje, por causa das questões cardíacas que envolvem a deficiência de magnésio também. Certo, doutora, eu estou acompanhando aqui as pessoas que estão fazendo algumas perguntas via Facebook e a Ana Cristina Lima, ela quer saber qual que é a medida que ela deve usar do magnésio. E aproveitando essa pergunta, em qual momento do dia que deve ser feita essa suplementação? Que eu posso tomar a cápsula, no caso? O magnésio, o melhor, até por essa questão do sono, é que você use o magnésio à noite. Mas a gente sabe que como o magnésio também é importante para a contração cardíaca, dependendo da forma que eu usar esse magnésio, ele também vai ser muito bom durante o dia. Então, quando a gente está falando em suplementação, eu posso usar o magnésio de várias formas. Eu posso usar ele ligado a vários carreadores, né? Dependendo de onde eu quero que ele haja. Então, se eu quero, por exemplo, para um tecido cardíaco, é muito interessante eu usar o magnésio com o ácido málico. Então, a gente chama de malato, né? Ou dimalato. Então, ele é muito bom para o tecido cardíaco. Agora, se eu quero para intestino, na forma do citrato, é melhor. Né? Se eu quero para o sono, o magnésio taurato ou treonato, porque eles atravessam a barreira hematocefálica. Então, a gente tem uma melhora da formação dos neurotransmissores envolvidos com o sono. Existe, que eu tenho certeza que você vai me perguntar, uma forma bem barata de fazer essa suplementação. Sim, porque suplementação tem essa fama de ser algo caríssimo e não é bem assim, né, doutor? Existe uma forma de você dar um jeitinho e de fazer essa suplementação de uma forma que caiba no seu bolso e que seja excelente para a sua saúde, né? Exatamente, e que muitas vezes não precise de uma prescrição médica, né? Porque quando a gente está falando em malato, taurato, treonato, citrato, a gente precisa de um médico prescrevendo isso para você, ou de um nutricionista funcional. Existe nas lojas de material natural, né? Nessas lojas e mercados desse tipo, o cloreto de magnésio, que muita gente já usa o cloreto de magnésio, né? Que dissolve lá uma colher de sopa em 1 litro d'água e vai tomando os copinhos do cloreto de magnésio. Eu não recomendo isso de larga escala. Por quê? Porque o cloreto, como ele é vendido a granel,
Não existe uma padronização. Então eu não sei exatamente quanto daquilo é realmente magnésio, porque não tem uma fiscalização, uma coisa um pouco mais controlada. Então só se você realmente não tiver condições e com cuidado, porque essa forma de magnésio solta muito o intestino, então eu posso ter diarreia, né? Então tomar cuidado com isso. Tem muita gente que acha ótimo, que soltou meu intestino e tal. Mas cuidado, porque o cloreto também pode dar gastrite, né? Por causa do cloro, que está sendo ligado aí, né? O íon cloreto. Então, mas se você não tem como ter uma outra suplementação, pode usar uma colher de sopa dissolvida em 1 litro de água e tomar xicrinhas de café durante o dia. Se você puder fazer uma suplementação com manipulação, normalmente em torno de 300 miligramas de magnésio. O que a gente precisa no dia é 600 miligramas. Então, se a gente conseguir os 250, 300 com alimentação, mais 300 miligramas de magnésio, seria o suficiente na maior parte das pessoas para atingir a suficiência de magnésio. Certo, chegou uma pergunta aqui da Rosilda Batista, voltando no assunto do chá de banana, que a gente percebe que interessa bastante as pessoas, ainda mais aqui em São Paulo. Para quem é de São Paulo, o clima tá um pouco mais friozinho, então tomar um chazinho antes de dormir vai ajudar ainda mais, né? Sim. Quantas bananas é preciso fazer para o chá? Para uma xícara de chá, uma banana é suficiente. Certo. Não precisa. Agora, se for a família tomar em conjunto, né? Você pode colocar mais bananas. Uma banana para cada xícara de chá é suficiente. Certo. E é muito gostoso. Certo, doutora. Vamos então passar para o próximo suplemento. Vamos falar de quem agora? Vitamina D? Vamos falar da vitamina D. Vitamina D, que na verdade não é uma vitamina, né, doutora? Dá uma breve explicadinha pra gente o que, afinal, que raios que é essa tal dessa vitamina D. A vitamina D é um hormônio. Tá? A gente produz vitamina D com exposição ao sol. A gente tem provitamina D na pele, que uma vez tendo a exposição ao sol, essa provitamina D se torna vitamina D e tem uma ação hormonal e participa de muitas reações corporais. E é muito importante, não só para o metabolismo ósseo, que todo mundo sabe, que pessoas com boa suficiência de vitamina D, de cálcio e magnésio, olha aí o magnésio novamente, tem uma formação óssea mais fisiológica, com prevenção de osteoporose, das perdas que podem acontecer com a idade. O bom da vitamina D é que ela age também, e muito importante, dentro da sintonia do sistema imune. Então, com a formação de substâncias que a gente chama de catalicidinas, que são antibióticos naturais, a vitamina D, uma vez o seu receptor ocupado por ela também é importante para a prevenção de tumores, né? A gente sabe que os tumores produzem uma substância que se chama nagalase, né? Que inibe a questão do GCMAF, que é uma outra substância modulada pela vitamina D, e pessoas com uma boa suficiência de vitamina D têm maior capacidade de lutar contra tumores. A gente precisa suplementar a vitamina D? A gente, na verdade, vive hoje, né, uma epidemia de insuficiência de vitamina D. Essa epidemia vem principalmente porque a gente não se expõe ao sol. Hoje em dia a gente está o tempo todo dentro de escritórios. Sim, é né? De casa para o carro, do carro para o escritório, do escritório para o carro, do carro para casa, né? E tudo com filme, né? Sim. Que filtram os raios, né? Que, por sua vez, não possibilita a formação da vitamina D, porque não há o estímulo na pele para isso. O ideal seria que todo mundo se expusesse à luz solar, né? Principalmente no horário entre meio-dia e 2 horas, parar um pouco com essa fobia exagerada do sol, né? A gente tem até um nome para isso, chama heliofobia. A vitamina D já é conhecida há muitos e muitos anos como trazer benefícios à saúde. Então já existiam lá na época dos romanos solários, né? Que as pessoas se expunham ao sol para tratamento de doenças infecciosas, de pele e tudo mais. Então, se expor ao sol, se a gente conseguisse todo dia entre 15 e 20 minutos... E uma coisa muito importante, né, doutora? Sem o uso de filtro solar. Exatamente. Isso que é um detalhe importante, né? Pelo menos 15 minutos sempre o corpo poder
processar essa vitamina D, não é? Exatamente, exatamente. Claro, você pode usar um protetor solar de qualidade, obviamente, na região do rosto, para evitar a degeneração do colágeno, né? Manchas e envelhecimento precoce, mas braços, pernas, tronco, né? Colo, com exposição ao sol, o ideal é que a gente fizesse isso pelo menos 15, 20 minutos. A gente sempre faz isso com os nossos bebês. Né? Quem tem bebê, eu sou mãe também, o que a gente faz? De manhãzinha, ia lá, expõe o bebê, tira um pouquinho a roupinha e deixa ele tomar sol. Isso é importante para a formação óssea do bebê, né? Que o bebê está em crescimento. Então, por que a gente não faz isso quando adulto também? Eu acho que seria uma coisa... Nós somos tão abençoados nesse país, né? Temos a incidência solar praticamente constante durante o ano todo, com dias e noites com mais ou menos o mesmo duração, né? Diferente de países mais longe dos trópicos, que durante o inverno os dias são muito curtos, né? A gente tem essa possibilidade, mas infelizmente não faz parte da nossa cultura, né? Então, em períodos em que eu tenho menos exposição ao sol, então, por exemplo, nessa época do ano, né? Junho, julho, agosto, que estamos no nosso inverno, principalmente em locais que não tem tanta incidência solar, então mais no sul do país, seria o ideal que a gente suplementasse. Existe dose, doutora, para suplementação? Como que é na vitamina D? Na verdade, isso teria que ser individualizado, né? Tá. Você fazer um exame que mostre qual é a quantidade de vitamina D que você tem. Isso é muito individual. Tem gente que tem uma capacidade de sintetizar melhor do que outros. Existem polimorfismos genéticos da formação da vitamina D. Uma coisa que a gente não pode deixar de falar, aliás, duas. Primeiro, quanto mais obesa a pessoa for, menor a quantidade de vitamina D disponível. Por que disponível? A vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, então ela fica presa no tecido gorduroso. O obeso ou a obesa, ela tem essa vitamina D no corpo dela, está presa nessa camada de gordura, então ela não tem funcionalidade. Então, quanto maior a taxa de gordura corporal, maior deveria ser a suplementação de vitamina D. Então, essa é a primeira coisa, e hoje a gente vive realmente uma epidemia de obesidade, né? Seria um dos fatores aí dessa epidemia de insuficiência. E a segunda coisa é que quanto mais escura a pele da pessoa, menos vitamina D ela produz com exposição ao sol. Então, é ao contrário do que a gente mais normalmente acha. Então, quanto mais escura a pele, menos sensível ao sol ela é. E menos vitamina D ela vai produzir, porque a própria melanina cria uma defesa. Tá? Então, ela acaba não produzindo tanta vitamina D. Então, aqui no nosso país, que a gente é muito miscigenado, então a gente tem muita gente morena, né? Então, essas pessoas também têm uma dificuldade maior de produzir vitamina D. Então, em áreas em que eu tenho menor incidência solar, em época de inverno, como agora, pessoas com maior quantidade de gordura corporal e com peles mais escuras, são quando a gente une esses 4 fatores, aí realmente, na grande maioria dos casos, a gente vai precisar de uma vitamina D. E essa dose da vitamina D deverá ser individualizada com os exames, tá? Mas no mínimo... em torno de mil unidades. No mínimo, né? Que é o valor que tem geralmente num polivitamínico, né? A gente produz bastante vitamina D com exposição solar. A gente pode chegar a produzir, né, no nosso corpo 20 mil unidades, tá? Em um dia de exposição ao sol, tá? Então, na verdade, ninguém se intoxica porque passa uma semana na praia de férias, né? Então, a gente não precisa ter medo, assim, da vitamina D. Mas, claro que a gente tem que partir da individualização. Doses a partir de 1000 unidades, eu acho bem razoáveis para a maioria das pessoas. Certo. E se você está interessado em saber mais sobre tudo isso que a doutora Denise está falando, clica no link que está afixado aqui no primeiro comentário do Facebook e no link que está na bio do Instagram da doutora Denise. Você vai encontrar mais dessas informações nesse e-book. Então clica, se cadastra que você vai receber gratuitamente esse e-book que a doutora Denise preparou especialmente para vocês, né, doutora? Isso aí, por favor, meninos e meninas, tá? Porque não é só para mulheres, porque ali eu falo bastante
bastante de hormônio pensando em mulheres, mas tem os maridos, né, e os namorados que querem a saúde corporal, mental, sexual das suas companheiras. Podem baixar, por favor, entrem aí no meu Instagram, tá na nossa link, tá aí na descrição da bio, o link para esse book totalmente gratuito para vocês, tá? Tá certo, doutora. Bom, só pra gente recapitular, né, a gente já falou sobre o magnésio, falamos sobre a vitamina D, e para completar esse quarteto, a gente tem mais dois, né? De quem que a gente vai falar agora? Vamos falar da coenzima? Coenzima Q10, certo? Acertei? Certo. Certinho. Então vamos lá, esse já é um pouco mais desconhecido das pessoas, né, doutora? Da população geral, sim. No que a coenzima Q10 vai trabalhar, vai acionar no meu organismo? A coenzima Q10, ou também chamada de ubiquinona, é uma substância muito importante para a geração de energia. Ela é importante para o metabolismo de uma organela celular chamada mitocôndria. A coenzima Q10 entra, que a mitocôndria, na verdade, é o nosso gerador de energia, tá? Então, a coenzima Q10 entra nessa atividade da mitocôndria para produzir energia. Algumas pessoas, e aliás isso é muito frequente, são deficientes em coenzima Q10. Principalmente, olha aí quem está me assistindo, isso é importante, nos usuários de medicações para diminuir o colesterol. Tá? Eu diminuo o colesterol, a gente chama isso de estatinas, eu diminuo o colesterol agindo numa enzima que também é responsável pela formação da coenzima Q10. Então, as pessoas que usam drogas para baixar colesterol, normalmente são também deficientes em coenzima Q10. E qual é a manifestação dessa deficiência? A principal manifestação é dor. Dor muscular, diminuição da energia, cansaço crônico, e a gente sabe que isso é extremamente frequente, principalmente nas pessoas que são mais estressadas. E hoje em dia a gente vive uma epidemia de estresse e de fadiga. Então, seria muito interessante que todos pudessem usar a coenzima Q10. Ela é muito importante também para a saúde cardíaca. Então, por isso que às vezes a gente vê muita gente criticando o uso de drogas inibidoras da formação do colesterol, porque além de diminuir o fornecimento de coenzima Q10, e aliás também por isso, ela pode piorar o funcionamento do seu coração. Então parece uma coisa antagônica, né? Sim. Eu estou tentando fazer uma coisa que é para melhorar a minha saúde cardiovascular, e essa mesma coisa diminui a produção da coenzima Q10, que é importante para a contração do músculo cardíaco. Então, que acaba dando mais cansaço, fadiga. Então, todos os meus pacientes que fazem uso dessas medicações, todos os pacientes idosos, diabéticos, que também têm uma deficiência na formação da energia, eles recebem coenzima Q10. E infelizmente não dá pra gente receber pela alimentação. Na quantidade ideal a gente não consegue. Então, teria que suplementar. Como que eu encontro a coenzima Q10? Aonde que eu vou achar, doutora, para vender por aí? Então, existe com muita facilidade, né? Você pode comprar pela internet, tá? Por exemplo, nos Estados Unidos você compra em qualquer mercado, tá? Coenzima Q10. Inclusive, na maioria desses suplementos que se vendem a coenzima Q10, a gente vê um coraçãozinho desenhado, justamente pelos seus efeitos na saúde cardiovascular, mas não é só para a saúde cardiovascular, né? Coenzima Q10 é importante para o metabolismo como um todo. E aqui na internet você acha, né? Em alguns lugares pode ser suplementado. Quando a gente suplementa, a gente começa com doses de 100 miligramas, né, da coenzima Q10. Pode chegar a 200 ou 300 miligramas ao dia. Se são pacientes que já usam medicações inibidoras da sua formação, então pelo menos 200 miligramas de coenzima Q10 ao dia seria o ideal. Certo. E tem alguma coisa que eu possa saber se esse suplemento que eu estou comprando é de boa qualidade? Então, isso é importante isso observar, é importante. né? Coenzima Q10 não é muito barato. Tá. Então, se você... Mas também não é proibitivo o valor normalmente. Então, quando você quer suplementar com coenzima Q10, normalmente você consegue R$100, 60 a R$100, tá? Uma suplementação por mês de coenzima Q10. Valores muito abaixo disso, desconfie, né? Provavelmente não é.
ou, na verdade, não está mostrando a quantidade que está escrito lá. Porque ninguém faz milagre, né, gente? Isso E também... tem algum momento do dia que eu devo tomar coenzima? Descobri que eu não sei falar coenzima. Eu descobri que eu só sabia ler coenzima. Existe algum momento do dia que é mais fácil do meu corpo absorver a coenzima Q10? Agora foi certo. Agora foi. A coenzima Q10 eu prefiro fazer pela manhã. Tá. Por causa dessa jejum produção energética. Ou não? Não necessariamente, tá? Depende, inclusive, da cápsula que a gente usar. Ou se eu estou associando com alguns outros suplementos, eu gosto bastante, tá? Então, nesses casos, pode ser que seja necessário, por exemplo, se eu associar ela a um outro suplemento que a gente não era o objetivo, mas que eu gosto muito, que é ácido alfa-lipoico. O ácido alfa-lipoico precisa sempre de uma cápsula gastro-resistente, para não doer o estômago, porque ele é um ácido. Então, aí eu coloco depois da refeição. É muito bom essa associação de ácido alfa-lipoico com coenzima Q10 para mitocôndria. Então, às vezes é necessário, sem esquecer, óbvio, de colocar junto o magnésio, que o magnésio está em todas, né? Sim, o magnésio é essencial. Esse. Se você tiver que escolher escolha o magnésio. Sim. O magnésio é essencial, a vitamina D é a sua queridinha. Sim, mas a vitamina D a gente até consegue com o sol, né? Eu não preciso necessariamente gastar dinheiro com isso, embora a vitamina D seja muito barato, tá? Ela é muito disseminada, né, em farmácias normais, farmácias de manipulação. Então, a vitamina D é muito barato, mas você consegue com segurança também com a exposição ao sol. Não precisa necessariamente comprar a vitamina D. Certo. E pra gente finalizar esse pacote do nosso quarteto, quem que tá faltando? O ômega 3. Ômega 3. Esse a gente vê, né, muita propaganda na televisão, em revista. Tem gente que já recebeu ligação do Moacir Franco vendendo ômega 3, né? É mesmo? Sim, tem de tudo, né? Mas por que o ômega 3 é importante e essencial na vida da mulher moderna e de todas as pessoas que querem viver com saúde e qualidade, né? Exatamente. A gente tem uma alimentação hoje que não é muito equilibrada, e todo mundo sabe disso, né? A gente tem uma dificuldade de manter uma alimentação equilibrada e acaba consumindo alimentos muito ricos em ômega 6. Que vem aí do óleo hidrogenado, da gordura saturada. Então, o ideal é que a gente tenha um equilíbrio entre ômega 3 e ômega 6. Nós precisamos de ambos, né? E ômega 9 também. Mas os dois principais, ômega 3 e 6. Então, a gente tem uma dificuldade de ter um equilíbrio entre os dois. Como a gente acaba tendo um excesso de ômega 6, pelo tipo de alimentação que se consome atualmente, então a gente tem que fazer uma suplementação de ômega 3. As nossas membranas celulares são compostas de lipídios, que são ômega 3 e ômega 6. As nossas bainhas de mielina, que formam a nossa capa de proteção dos nossos neurônios, também são formadas de ômega 3 e ômega 6. Então seria muito importante que a gente tivesse o equilíbrio de ambos. O ômega 3 ele tem uma atividade anti-inflamatória. Né? Então, para diminuição de dores articulares, de processos inflamatórios corporais, que invariavelmente todo mundo tem um grau de inflamação hoje em dia, principalmente com origem intestinal. Então, a gente acaba tendo até dificuldade de absorver o ômega 3, né? Então, o ideal é que todo mundo suplementasse. Agora, o ômega 3, a gente tem que tomar cuidado. Com a suplementação do ômega 3, com a qualidade desse ômega 3. Tá certo. Tá? Porque a gente vê, inclusive assim, como ele já é muito corrente e disseminado, que ele é importante para o nosso corpo, muita gente acabou se aproveitando disso e fazendo suplementos de ômega 3, ômega 3, 6 e 9, ômega 3 sozinho, ômega 3 com ômega 6. E aí você começa a ter uma variação muito grande de qualidade. Porque da onde vem esse ômega 3 normalmente? Do óleo de peixe, né? Porque são muito ricos em ômega 3, o peixe gordo é muito rico em ômega 3. E muitas vezes esse ômega é extraído de peixes que estão muito contaminados. Porque infelizmente os nossos mares são contaminados. E principalmente com mercúrio. Então com metais pesados. Então vem um ômega 3 que na verdade vai te inflamar mais do que desinflamar. Então, cuidado quando você escolhe. E, doutora, como é que eu faço para escolher um ômega 3 e saber que esse ômega 3 é de qualidade? Uma dica que eu acho muito fácil é você pegar esse ômega 3 e colocar no congelador.
O ômega 3 que não congela... Ah, então ele não pode congelar. Ele não pode congelar, tá? Se ele congelar, ele tá com uma mistura de óleos que não tem aquela quantidade que ele tá te falando de ômega 3. Então, se o seu ômega 3, a sua cápsula congela, cuidado. Outra coisa é atentar para um ômega 3 que venha de uma formação bem controlada. Então, de marcas que mostrem a origem desse ômega 3. Existem laudos que mostram a qualidade desse ômega 3. Então, se você for comprar um ômega 3 que é manipulado, peça na farmácia que manipula esse ômega 3, deixa eu ver que você tem direito a isso, tá? Eu quero ver o laudo desse ômega 3, eu quero ver se ele não está contaminado por chumbo, mercúrio, metais pesados no geral, para você não se inflamar mais do que, na verdade, ter o benefício do ômega 3. Então exijam isso. E tem algumas marcas de muito boa qualidade, eu não vou falar marcas aqui, vão achar que eu estou fazendo propaganda, mas tem marcas muito boas, tá? Que tem uma quantidade suficiente de ômega 3 e de boa qualidade. Então procurem, se informem, é fácil a gente saber em fóruns e tal, recomendações de boas marcas e principalmente cuidado com preço muito baixo. Tá? Preço muito baixo, não há controle disso, porque isso tem um custo alto, né? Certo. Ah, doutora, não tenho dinheiro para fazer a suplementação do ômega 3 de qualidade, porque eles são caros, e aí eu não consigo fazer essa suplementação. Ômega 3 você consegue com uma certa facilidade consumindo peixes, né? Claro que se de preferência não peixes... são todos, né? O ideal, eu vou dar uma dica aí, de um peixe que é muito barato e que costuma vir com menos contaminação por mercúrio e outros metais pesados, é a sardinha, né? Olha só. É um peixe barato, né? Um peixe barato e pequeno. Quanto maior o peixe, maior a contaminação por metais pesados, por uma coisa que a gente chama de biomagnificação. Os peixes grandes se alimentam de peixes menores, então eles vão se contaminando com os metais pesados que são jogados nos mares. Então os peixes menores são menos contaminados, tá? Então a sardinha é uma excelente fonte de ômega 3. Né? A gente tem também o óleo de krill, né? Que aí é mais difícil ainda, mais caro, né? Porque o krill é um crustáceozinho minúsculo, né? Que também vem com uma quantidade muito boa de ômega 3. O salmão, só que infelizmente a gente sabe que hoje o consumo de salmão é muito complicado. Primeiro porque tem muitos peixes que são vendidos como salmão, mas não são salmão. Eles são salmonados. Tá? Né? Todo mundo dá um jeito de driblar, né, o povo. Né? O que é isso? Eles pegam um peixe que não é salmão e alimentam esse peixe com corante ou com casca de crustáceos que dá a cor característica ao salmão, que é aquele rosa. E aí o peixe fica cor de rosa. E aí você acha que está consumindo salmão e na verdade está consumindo um outro peixe. E muitas vezes que nem de mar né? É um peixe de rio. Esse peixe não vai vir com a quantidade suficiente, aliás, não vai vir com ômega 3 e você vai estar comprando, na verdade, gato por lebre, né? Então, infelizmente, o salmão não posso indicar como uma fonte de ômega 3. A não ser que você tenha acesso a um salmão que a gente chama de selvagem, né? Que é o salmão que realmente que foi pego no mar. Aí a gente tem alguns que vêm do Chile, né? Porque o salmão é peixe de água fria, né? Mais difícil de se obter aqui no Brasil. Então os chilenos são muito bons, né? Os do Alasca, que a gente chama salmão do Alasca, também são muito bons. O atum também é uma boa fonte, mas o atum, assim como o salmão, é um peixe muito grande. Então a chance dele vir contaminado com mercúrio também é grande. É grande. E a gente pode conseguir outras formas desses ácidos graxos também para quem é vegano. Então, por exemplo, o óleo de linhaça. Olha só. Só que também temos que ter cuidado quando compramos o óleo vegetal, né? O óleo de linhaça teria que vir num vidro escuro,
né? Ele não pode ser exposto à luz, porque ele também causa uma redução desse óleo e ele se torna um óleo mais inflamatório. Então, óleo de linhaça é excelente, ou o consumo da linhaça também, mas desde que você não compre ela já triturada, porque a exposição ao oxigênio e ao ar também causa redução, né? Essa linhaça fica, entre aspas, rançosa, e aí ela fica mais inflamatória. Então tudo tem que ter um jeitinho, infelizmente não há uma segurança, principalmente nesse país, com a obtenção dessas coisas, mas se você for comprar um óleo de linhaça, se você for vegano, não consumir peixes, né, você pode conseguir um óleo de linhaça, desde que esse óleo seja consumido e seja vendido em frascos escuros de vidro, não de plástico, né? Para não ter a contaminação pelos xenoestrógenos do plástico, dos derivados de petróleo, mas se for um vidro escuro, e sempre mantenha na sua casa, num lugar escuro, dentro do armário, para ele não ser exposto à luz. Certo. E você já clicou no link da descrição da bio do Instagram da doutora Denise? Você que está acompanhando por lá? Clica agora, se inscreva e receba um e-book preparado pela doutora Denise, especialíssimo. Já estou vendo aqui alguns comentários de algumas pessoas que já baixaram e já estão curtindo, já estão gostando, então não se esqueça de clicar. Quem está acompanhando pelo Facebook, clica nos comentários, e pelo Instagram da doutora Denise. Doutora, fala para eles clicarem. Por favor, meus queridos e queridas que estão me acompanhando aí pelo meu Instagram, tá na minha descrição da bio. Vai lá onde está escrito doutora Denise de Carvalho, que tem a minha fotinho. Ali tem endereço, telefone, meu CRM, meu R, que é da minha especialidade. Logo abaixo tem um linkzinho, tá? Que ali aquele link vai direto para vocês baixarem, se cadastrarem e baixarem o nosso e-book. Certo, doutora, vamos responder algumas perguntas que estão chegando várias aqui. A Ivani Flecha quer saber, vou tomar a suplementação para sempre? Essa é uma dúvida bastante recorrente aqui na Jolivie. O que a gente faz com suplementação? Toma para sempre ou em alguns períodos? Como que a gente pode fazer? Algumas coisas a gente vai usar em alguns períodos. Por exemplo, a vitamina D, né? Se eu não tenho como me expor ao sol, tá inverno, ou eu tô, por exemplo, doente, não posso sair, né, de casa, tô o tempo todo dentro de casa, ou se eu tenho uma necessidade maior de vitamina D naquele momento, por exemplo, os bebês, os acamados, né, porque tem uma reabsorção óssea mais intensa e eles não conseguem muitas vezes se expor ao sol. Então, essas populações provavelmente vão ter uma suplementação de vitamina D mais prolongada. Agora, se você consegue se expor ao sol, não precisa ir para a praia, né, mas no quintal da sua casa, na sua varanda do seu apartamento, você consegue se expor ao sol, não há necessidade, na maioria dos casos, de suplementação constante de vitamina D. Agora, alguns suplementos, principalmente esses que atuam dentro da mitocôndria, magnésio, a coenzima Q10, o ácido alfa-lipoico, como eu comentei, talvez eu precise de momentos mais prolongados. Certo. Mas isso vai depender do seu gasto energético. Se você é uma pessoa que se desgasta demais, isso é uma coisa que é importante deixar para vocês. Hoje em dia, a gente vive uma vida... Eu tenho, inclusive, muitos pacientes que chegam no consultório e falam, doutora, como é que a senhora consegue fazer tudo o que a senhora faz? Eu suplemento. E eu tenho que suplementar, porque o meu gasto energético é muito alto. Altíssimo. E para eu conseguir isso com a minha alimentação, seria muito difícil mesmo, porque até por causa do estresse eu tenho uma inibição das enzimas digestivas e não vou conseguir digerir adequadamente o que eu como. Portanto, não vou chegar no pedacinho nutriente para ter. Então, pessoas como eu trabalham muito, então muito tempo exigidos, muito tempo estressados, que tem que equilibrar muitos pratos. Quantas mulheres vivem isso hoje? Então, muitas vezes, essa suplementação vai ter que ser prolongada. Agora, se eu estou de férias, se eu estou passeando, meu cortisol está equilibrado, eu estou comendo com calma, eu estou comendo, mastigando o meu alimento, eu estou fazendo uma coisa que os nutricionistas conhecem muito bem, que se chama mindful eating, né? O chamado
comer consciente, eu vou ter uma menor necessidade dessa suplementação, porque eu vou estar recebendo isso pelo alimento, né? Mas como hoje isso é muito difícil, essas pessoas que têm essa oportunidade provavelmente não vão precisar fazer sempre, ou talvez vão fazer ciclos durante o ano, né? 2, 3 meses, para 2, 3 meses, depois volta novamente. Claro, isso sempre acompanhado e com indicação de um profissional. Certo. A gente tem a pergunta aqui agora, doutora, da Tânia Correia. Ela quer saber se adianta tomar esses polivitamínicos que são vendidos em farmácias. É a mesma coisa do que fazer essa suplementação que a gente está falando aqui? Não, infelizmente não, né? Os polivitamínicos, eles lidam com uma dose que a gente chama, que é a dose mínima, né? Isso serve para que você mantenha a quantidade de nutrientes, não para uma reposição. Então, claro, se você não tem condições, não sabe por onde começar, comece por isso. Sim. Né? Então, eu vou te dar um exemplo aqui, Nívia. Quando eu era residente, que eu vivia num estresse absurdo e eu fazia a medicina essencialmente tradicional, entre aspas, né, ou contemporânea, eu não sabia da importância dos nutrientes que eu sei hoje. Eu lembro quando eu estava no segundo ano de residência, eu comecei a usar um desses suplementos vitamínicos que vem de farmácia. Eu senti uma diferença absurda, para você ver o grau de deficiência que eu estava de nutrientes. Certo. Com esse, que é a dose mínima da mínima, eu já senti uma grande diferença. Vocês imaginam fazer uma suplementação mais individualizada, com doses mais individuais para você? Você vai ver realmente uma diferença. Certo, doutora, obrigada. E a próxima é da Denise Barcelos. Minha xará. Sua xará. Ela quer saber, ela pediu para você falar sobre a vitamina K2. É importante também a K2, Sim. né? A vitamina K2, inclusive muitos médicos nem sabem que existe a vitamina K2, a gente só sabe da vitamina K1, né? Que está envolvida nos processos de coagulação sanguínea. A K2 está envolvida no processo de deposição de cálcio no osso. Então seria muito importante, uma vez tendo uma boa suplementação de vitamina D, que essa vitamina D fosse acompanhada também da K2, principalmente em quem faz protocolos com altas doses de vitamina D, porque há um perigo, um aumento do cálcio sanguíneo e desse cálcio ser depositado nas artérias e fazer a temida aterosclerose. Então quando eu tenho uma K2 junto, é como se ela fosse um guia, tá? Para esse cálcio. E ela favorece a deposição desse cálcio onde ele realmente deve se depositar, que é nos ossos. Então, se eu faço uma suplementação mais prolongada de vitamina D, ou se eu faço uma dose um pouco maior, porque eu estava deficiente, alguém me diagnosticou e falou, você vai ter que fazer uma dose maior de vitamina D por um certo período, o ideal é que usasse junto a vitamina K2 e também a vitamina A, tá? Que é importante também nesse processo de direcionamento do cálcio para o osso. Então seria interessante sim usar a K2 junto. Certo. A Cida Neri, doutora, quer saber por quanto tempo ela deve tomar a coenzima Q10 de 100 miligramas. Entre 100 e 200 miligramas de coenzima Q10 seria interessante. Se você, Cida, né? Isso. Se você, Cida, tem mais de 40 anos, se é muito estressada, faz muita atividade física, ou você usa essas drogas inibidoras da formação do colesterol, o ideal seria que você usasse sempre. Enquanto estiver tomando essa droga, né, a inibidor da formação do colesterol, usar também a coenzima Q10, tá? E quem treina, doutora, precisa de uma suplementação diferenciada? Essa é uma pergunta da Nívia de Souza. Então, Nívia, isso é muito interessante, porque como todo mundo que me segue sabe, eu pratico muito esporte também. Sim, a gente tem um desgaste maior, né? E para fazer o esporte, para formar nova fibra muscular, eu vou precisar de mais nutrientes, né? Porque eu vou ter que aumentar o calibre dessas fibras, né? Então eu vou precisar de mais nutrientes. A coenzima Q10, inclusive, é usada em vários suplementos pré-treino.
tá? Como forma de produzir mais energia no treino e otimizar o gasto energético nesse treino. Então, com certeza, quem faz atividade física e principalmente com intensidade, vai precisar de mais. E provavelmente sempre. Anotado, hein? Tá bom, pra você. Essa foi pra mim. A gente tá chegando na reta final da nossa transmissão com a doutora Denise de Carvalho sobre a suplementação vital para a mulher moderna. E acho que para todo mundo, né, doutora, que quer ter uma vida de qualidade e com saúde. Então a gente vai falar de novo sobre o link que está. Para quem está acompanhando no Instagram da doutora, no link da bio, vai lá no perfil dela, tem um link ali que é só clicar, você se cadastra e recebe gratuitamente um e-book feito pela doutora Denise, muito especial e muito importante se você quer saber mais sobre os conteúdos de saúde da doutora Denise e da Jolivi. E se você está vendo pelo Facebook, tem o primeiro comentário, tá lá fixado, clica nesse link e aí você segue todas as instruções que vão estar na página que abrir, tá bom? E aí você vai receber o seu e-book gratuito. A Carla, que tá vendo pelo seu Instagram, doutora, ela quer saber mais detalhes sobre a espirulina. A espirulina é muito interessante. Olha só. Eu gosto de espirulina, inclusive tem vários trabalhos recentes falando da espirulina. A espirulina é uma alga, né, muito rica em clorofila. Tá? E proteína. Então, é uma forma, inclusive, dos veganos suplementarem proteína, né? Usar a espirulina. E doses mais altas de espirulina, que chegam a 2 gramas por dia, tem vários trabalhos recentes mostrando o efeito de inibição de apetite, por exemplo. Tá? Então seria interessante sim, principalmente naquelas pessoas que têm a intenção de perder peso. Então usar, por exemplo, 500 miligramas ou um pouco mais, 600, 700 miligramas de espirulina. Hoje em dia tem vários que você pode comprar pela internet, né? Tem uma marca muito boa, inclusive, de um colega que vende pela internet, vem uns comprimidinhos bem pequenininhos assim, aí ele coloca lá 15 comprimidos, né? Que são bem pequenos. Você pode usar 5 de manhã, 5 antes do almoço, 5 antes do jantar, dividir isso durante o dia e vai ajudar nesse controle do apetite também. Eu sugiro espirulina legal, assim como a clorela também. O clorela, qual é a função do clorela? Destoxificação. Ela ajuda no processo de limpeza, principalmente do fígado, né? Que seria o nosso órgão mais trabalhador no sentido de limpeza do nosso corpo, né? Porque tudo que eu absorvo no intestino passa primeiro pelo fígado para depois ser transformado ou ser eliminado ou ser distribuído pelo resto do corpo. Principalmente os metabólitos bacterianos da nossa microbiota. Então a clorela ajuda nessa tarefa árdua do fígado de limpar todas as coisas intoxicantes a que a gente se expõe no dia a dia. Então tá, doutora, vamos dar uma recapitulada para todo mundo que acompanhou essa nossa transmissão para fixar bem o que a gente aprendeu hoje aqui com você. Então, o quarteto fantástico da suplementação é o magnésio, o ômega 3, a vitamina D3 e a coenzima Q10, Isso, certo? Exatamente. Se eu começar a fazer essa suplementação amanhã, já vou atrás, aí segunda-feira, que é o dia oficial de início de começar de novos hábitos, né? Na segunda-feira eu vou lá, comecei com tudo isso. Quanto tempo vai demorar para eu sentir um efeito? Como que eu vou me sentir depois de quantos dias? Qual que é o tempo aí que a gente pode esperar? Lembra que eu falei que quando eu era residente eu comecei a tomar esses suplementos prontos, né? Esses polivitamínicos de farmácia, parecia que eu estava nascendo de novo. Então isso tudo vai depender do quão deficiente você está. Tá. Né? Pessoas muito deficientes, às vezes com uma pequena dose já dá nota mudança, né? Então, normalmente, a partir de 5 dias, um pouco mais, um pouco menos, dependendo das pessoas, elas já começam a notar diferença, assim, principalmente na disposição, na energia, nas dores musculares, já nota assim, a partir de 5 dias já começa a perceber. Tá certo, doutora. E vamos para fazer, então, uma recomendação final de saúde para os nossos espectadores, tanto do Instagram, do Facebook, quem está vendo pela área exclusiva do assinante da Jolivi. Qual que é o seu recado final, além de sempre faça exercícios físicos, que essa lição, acho que todo mundo que te segue, que te conhece, sabe que também é importante, né? Que além da suplementação, é preciso ter hábitos saudáveis também, né? Sim, mas eu tenho um recadinho sim, tá? Que eu gosto sempre de falar. Não adianta você suplementar achando que descobriu o santo graal.
a suplementação faz sentido dentro de uma realidade. E essa realidade, principalmente, seria comer direito, com qualidade, escolher o que você come, com consciência, né? Pensando nas calorias que você está ingerindo e o que ela está trazendo de nutriente com ela, num ambiente de sono, né? Em que você prioriza o seu sono tanto quanto você prioriza o seu trabalho. Tá? Em um ambiente de pessoas que sabem no que colocar o seu estresse, em pessoas que fazem atividade física, em pessoas que vivem uma vida já dentro do que seria uma vida saudável. A suplementação vai ser a cereja do bolo. Não adianta fazer tudo do jeito que você quer fazer, achando que vai suplementar e que pronto, agora eu não preciso, eu já estou desculpada por tudo que eu faço de errado, entre aspas, né? Mas tudo que eu faço sem consciência. E aí agora eu estou suplementando, tá tudo bem. Não, a suplementação deve fazer parte de um contexto. Tá? Isso que eu queria dizer. Tá certo, doutora. Bom, se você gostou, é só você compartilhar essa live com alguém, marcar aqui a sua vizinha, a sua prima, a sua tia, a sua mãe, marca todo mundo, os seus amigos, para vir aqui e desfrutar de todos os conhecimentos e dos ensinamentos que a gente teve nessa 1 hora que a gente teve aqui com a doutora Denise já passou de Carvalho. Tudo isso? Passou 1 hora. Nem senti. Eu também não senti, doutora. Eu queria também te agradecer, Eu que agradeço. Sua disponibilidade, sua simpatia aqui, suas explicações tão fáceis de entender, né? Fica parecendo que não tem um Medicaid, não tem aquela complicação. Mas não é mesmo. Aqui é de igual para igual, né, doutora? Exatamente. Com muito prazer. Eu que agradeço essa oportunidade e esse caminho aberto que vocês deixaram para mim com uma estrutura dessa. E quem está acostumado a me ver em Facebook, Instagram, ali com o celular na mão, né? Mas isso então, também muito é válido. Obrigada. Muito obrigada. Conhecimento é conhecimento e é importante a gente estar aberto para tudo isso, né, doutora? Obrigada, Obrigada, Nívia. viu? Obrigada.